A chuva fina caía sobre os jardins da mansão Azevedo, como se o céu tivesse decidido polir cada folha antes da chegada dos convidados. Helena Duarte atravessou o portão de serviço com uma bandeja vazia encostada contra o peito. Os sapatos gastos rangendo discretamente sobre o piso úmido. Ninguém olhou para ela por mais de um segundo. E isso lhe convinha. Aos 24 anos. Aprendera que a invisibilidade podia ser abrigo, mas também podia ser arma. Desde que a pessoa soubesse observar sem ser notada. A mansão brilhava por dentro com lustres de cristal, paredes cobertas por telas caras e arranjos de flores tão altos que pareciam esconder a própria arrogância da família. Helena recebeu de um supervisor apressado a ordem de circular pelo salão principal com taças de espumante. Sorrir pouco, falar menos ainda e não atrapalhar o caminho dos convidados. Ela assentiu sem baixar os olhos. Aquele lugar era uma vitrine de poder. Mas por trás do perfume caro e dos vestidos bordados, havia conversas que poderiam destruir vidas no Morro das Flores. O convite para trabalhar naquela noite surgira por acaso. Ou assim acreditavam os organizadores. Na verdade, Helena aceitara a vaga depois de ouvir, na fila do posto de saúde, que a família Azevedo patrocinaria uma festa beneficente para anunciar investimentos em moradias populares. O nome bonito escondia uma ameaça conhecida: remoção forçada. Indenizações miseráveis e contratos assinados por gente que nunca pisara nas vielas onde crianças brincavam entre fios baixos e paredes rachadas. Helena precisava de dinheiro para os remédios de Dona Lúcia. Mas precisava ainda mais de respostas. Ela avançou entre grupos de empresários, políticos e herdeiros, com a serenidade de quem carregava uma bandeja. Mas pesava cada palavra dita ao redor. Seu vestido preto de serviço fora ajustado por suas próprias mãos, pois chegara largo demais nos ombros e curto demais na dignidade. Ainda assim, o tecido simples obedecia ao seu corpo com elegância silenciosa. Alguns homens a confundiram com parte da decoração, outros com uma sombra obediente. Nenhum deles percebeu o pequeno gravador preso por dentro do avental, costurado numa dobra quase invisível. Do outro lado do salão, Cecília Azevedo ria com a cabeça inclinada para trás, exibindo o pescoço longo, os brincos de diamante e a segurança cruel de quem nunca precisara pedir licença para ocupar espaço. Era linda de uma beleza calculada, treinada diante de espelhos e aprovada por revistas de sociedade. Ao seu redor, amigas reproduziam sua risada com atraso, como sinos obedientes. Cecília observava os convidados como se todos pertencessem a uma escala particular. E os pobres, quando entravam em sua visão, ficavam sempre abaixo do chão. Rodrigo Azevedo apareceu pouco depois, cercado por 2 assessores e um deputado municipal que suava dentro do terno escuro. Helena o reconheceu de fotografias coladas em jornais velhos na cozinha de Dona Lúcia. O patriarca dos Azevedo tinha cabelos prateados, sorriso de santo em campanha e olhos de homem acostumado a comprar silêncio. Ele falava baixo, mas todos se inclinavam para escutá-lo. Ao passar perto de Helena, pediu uma taça sem agradecer. E ela notou em seu pulso um relógio capaz de pagar anos de aluguel no morro. Helena se aproximou de uma mesa lateral onde 3 homens discutiam planilhas impressas como se falassem de clima. O deputado mencionou a assinatura final do projeto. E Rodrigo respondeu que os moradores resistiriam por sentimentalismo, mas aceitariam quando vissem máquinas e notificações judiciais. Um deles riu, dizendo que a imprensa chamaria aquilo de revitalização. Helena manteve o rosto impassível enquanto recolhia taças vazias. Por dentro, porém, sentiu a lembrança da casa de Dona Lúcia tremer, como se as paredes já escutassem o motor dos tratores. No fundo do salão, Rafael Monteiro observava Rodrigo com expressão fechada. Era mais jovem que a maioria dos advogados presentes, mas havia nele uma disciplina que não dependia da idade. Usava terno cinza, gravata, discreta e carregava uma pasta fina sob o braço. Helena já ouvira aquele nome em reuniões comunitárias, sempre associado ao escritório que defendia empresas ligadas aos Azevedo. Quando seus olhos se cruzaram, ela desviou primeiro, não por timidez,
Mas, por cautela, Rafael pareceu notar algo nela que não combinava com a função de servente. A primeira provocação veio quando Helena ofereceu taças a um círculo de jovens ricos perto da escadaria. Uma moça de vestido prateado examinou seus sapatos com nojo divertido, como se tivesse encontrado lama sobre um tapete novo. Um rapaz perguntou se os funcionários também poderiam provar os canapés depois que os convidados terminassem. Aroda riu. Helena apenas respondeu que estava ali para servir, não para disputar sobras. A frase foi dita com voz baixa, mas tinha uma firmeza que fez o rapaz piscar, confuso diante de uma dignidade inesperada. Cecília ouviu a resposta e se aproximou lentamente, atraída pelo cheiro de desafio como uma gata de unhas polidas. Segurava uma taça cheia de vinho tinto. Embora a bandeja de Helena oferecesse espumante, seus olhos verdes percorreram o rosto da jovem. Depois o avental. Depois os sapatos. Ela sorriu com doçura ensaiada para que todos vissem que sua crueldade seria apresentada como brincadeira. Helena sentiu a atenção do salão se alterar. Pequena mudança no ar que antecede tempestades. Ainda assim, permaneceu imóvel, com a bandeja equilibrada. Você fala como se tivesse escolha, disse Cecília, deixando a voz alcançar apenas o necessário para formar plateia. Mas gente como você costuma confundir educação com importância. Qual é o seu nome? Querida, Helena respondeu sem pressa, sabendo que cada sílaba carregava mais história do que aquela mulher poderia imaginar. Cecília repetiu o nome com uma careta leve, como se o provasse e achasse comum demais. Em seguida, olhou para as amigas e acrescentou que até nomes simples podiam soar elegantes quando usados por pessoas quietas. Helena sentiu o impulso de responder, mas pensou em Dona Lúcia deitada no quarto abafado, nas mãos finas, segurando uma xícara de chá barato, no olhar que sempre lhe pedia prudência antes de coragem. Pensou também nas famílias do Morro das Flores, nas crianças dormindo enquanto homens de terno negociavam o chão sob seus colchões. Engoliu o orgulho imediato, porque havia uma vingança maior que uma frase bendita. O gravador ainda estava preso ao avental. O silêncio. Naquela noite, trabalhava para ela. Cecília não suportou a ausência de medo. Talvez tivesse preferido lágrimas. Talvez um pedido de desculpas por existir no mesmo espaço. Seu sorriso endureceu. Ela deu um passo à frente e esbarrou de propósito na bandeja, fazendo 2 taças tombarem. Helena conseguiu salvar uma, mas o vinho tinto da mão de Cecília se derramou sobre o uniforme preto, escorrendo pelo tecido até manchar a pele de seu braço. Um suspiro teatral percorreu o grupo. Cecília abriu a boca em falsa surpresa, satisfeita com o espetáculo que acabara de criar. Que desastre, disse Cecília, alto o suficiente para alcançar os convidados próximos. Você deveria se ajoelhar e pedir desculpas antes que alguém pense que a equipe desta noite foi retirada diretamente de uma feira. Algumas risadas surgiram. Primeiro tímidas, depois confortáveis. O supervisor de Helena empalideceu perto da porta, dividido entre defendê-la e proteger o próprio emprego. Rodrigo olhou de longe, sem curiosidade verdadeira. Como se humilhar uma jovem pobre fosse apenas ruído natural numa festa de sua família. Helena colocou a bandeja sobre a mesa mais próxima. O vinho esfriava contra sua pele, e o tecido molhado grudava em sua cintura. Mas seu rosto continuou calmo. Ela olhou para Cecília, depois para as pessoas ao redor, memorizando expressões. Havia satisfação em alguns, constrangimento em poucos, indiferença na maioria. Rafael deu um passo, quase imperceptível, como se uma parte dele quisesse interromper a cena. Não o fez. Essa hesitação ficou registrada por Helena com a mesma precisão com que registrava as palavras dos poderosos. Peço desculpas pelo incômodo, disse Helena, sem se ajoelhar. Sua voz não tremeu. Cecília ergueu uma sobrancelha, irritada por não receber a submissão completa que pedira. Uma amiga murmurou que a funcionária era atrevida. O supervisor finalmente correu até elas e ordenou que Helena fosse trocar o uniforme na área de serviço. A jovem assentiu, mas antes de se virar, percebeu Rodrigo aproximando-se.
Talvez atraído pela chance de demonstrar autoridade diante dos convidados, ele segurou seu cotovelo com força suficiente para parecer dono do gesto. Nesta casa, menina, respeito não é pedido, é obedecido, disse Rodrigo, sorrindo para a plateia, como se oferecesse uma lição moral. Helena olhou para a mão dele em seu braço. Foi então que viu o cordão parcialmente escondido sob a camisa branca, revelado pelo movimento do colarinho. Um pingente pequeno, de prata antiga, balançava contra o peito do homem. O formato de meia-lua com uma pedra azul no centro atravessou sua memória como lâmina. Dona Lúcia guardava uma fotografia velha com aquele mesmo objeto no pescoço de outra mulher. Por um segundo, o salão desapareceu. Helena viu a imagem amarelada que tantas vezes encontrara escondida entre lençóis, embora Dona Lúcia sempre a retirasse depressa demais. Uma mulher de cabelos escuros sorria junto ao mar, usando aquele pingente como se ele protegesse alguma promessa. Helena nunca soubera seu nome verdadeiro, apenas que estava ligada ao passado proibido de sua infância. Agora o objeto surgia no peito de Rodrigo Azevedo, homem que queria arrancar sua comunidade da terra. A humilhação mudou de peso. Deixou de ser insulto e tornou-se pista. Rodrigo soltou o braço dela quando percebeu que Helena não olhava para seu rosto, mas para o colar. Um brilho de alerta passou por seus olhos. Rápido e venenoso. Ele ajeitou o colarinho e ordenou que ela desaparecesse da festa antes de causar mais vergonha ao serviço. Cecília riu, satisfeita por interpretar o silêncio como derrota. Helena deu um passo para trás. Curvou a cabeça apenas o suficiente para parecer obediente e se retirou. Ninguém notou que suas mãos, embora manchadas de vinho, não tremiam no corredor de serviço. O cheiro de cera e comida quente substituiu o perfume das flores importadas. Helena entrou no pequeno banheiro destinado aos funcionários. Fechou a porta e apoiou as duas mãos na pia. Só então permitiu que a respiração se quebrasse por alguns instantes. Não chorou. A dor da vergonha subiu até seus olhos. Mas encontrou ali uma resistência antiga, construída em filas de hospital, contas vencidas e noites em que ela costurava até o amanhecer. Quando ergueu o rosto, a mulher no espelho parecia mais dura. Ela lavou o braço, tentou reduzir a mancha do uniforme e verificou o gravador. O aparelho ainda funcionava. As vozes captadas talvez não bastassem para derrubar ninguém, mas revelavam desprezo, intenção e nomes. Helena retirou o pequeno caderno escondido na meia e anotou o desenho do pingente com traços rápidos. A pedra azul. A meia-lua. A corrente grossa demais para uma lembrança feminina. Depois escreveu uma pergunta que latejava, como ferida aberta, por que Rodrigo Azevedo carregava algo que pertencia à mulher da fotografia de Dona Lúcia. Do lado de fora, duas copeiras comentavam a cena com raiva contida. Uma delas, Malene, entrou no banheiro segurando uma toalha limpa. Tinha quase 50 anos e olhos de quem já vira muitos patrões confundirem dinheiro com licença para a crueldade. Sem perguntar, ajudou Helena a secar o tecido. Disse que Cecília fazia aquilo desde menina, quebrando objetos para culpar empregados, destruindo reputações por diversão, sorrindo quando alguém era despedido. Helena ouviu tudo em silêncio. Às vezes, a verdade vinha de documentos, outras, do cansaço de quem sobrevivia servindo mesas. Você não devia voltar ao salão, murmurou Marlene. Eles gostam quando a pessoa aparece ferida. Helena guardou o caderno e agradeceu com um olhar que continha mais calor do que palavras. Disse que precisava terminar o turno. Marlene a encarou como se a achasse corajosa ou louca. Talvez as duas coisas. Helena sabia que retornar seria difícil, mas fugir daria a Cecília uma vitória pequena e imediata. Mais importante, Rodrigo estava lá, e o pingente também. Ela precisava observar mais. Quando Helena retornou, a festa havia retomado seu brilho falso. Um quarteto de cordas tocava perto da janela, e os convidados fingiam que nada digno de lembrança acontecera. Cecília a viu de longe e abriu um sorriso de triunfo, mas a jovem não ofereceu reação. Circulou pelas bordas, servindo água, recolhendo pratos
e aproximando-se de conversas, sempre no instante exato em que uma palavra útil surgia. Aprendera com a pobreza que a pressa desperdiça oportunidades. Quem não possui portas abertas precisa entrar pelas frestas. Sem fazer barulho, Rafael se aproximou quando ela recolhia guardanapos numa mesa vazia. Por alguns segundos, pareceu procurar uma frase que não o tornasse cúmplice nem salvador. Disse apenas que lamentava o ocorrido. Helena o encarou com calma, percebendo culpa em seu rosto, mas também prudência demais. Respondeu que lamentar era fácil quando não custava nada. A frase atingiu Rafael com mais força do que ele esperava. Ele baixou os olhos para a pasta sob seu braço, onde repousavam documentos que talvez justificassem despejos com palavras limpas e consequências sujas. Nem todos aqui concordam com tudo o que acontece, disse ele. Em voz baixa, Helena quase sorriu, mas havia tristeza demais na ironia. Respondeu que discordar em silêncio era uma forma educada de participar. Rafael ficou imóvel, ferido porque sabia que ela tinha razão, antes que pudesse responder. Rodrigo chamou seu nome do outro lado do salão. O advogado se afastou, levando consigo a expressão de um homem que começava a perceber a distância entre a lei que estudara e os clientes que escolhera defender. Pouco antes do discurso oficial, Rodrigo subiu ao pequeno palco montado diante das janelas. Falou sobre solidariedade, progresso e responsabilidade social, com uma voz que parecia cobrir de verniz cada mentira. Cecília permaneceu ao lado dele, sorrindo para os fotógrafos. Helena ficou perto de uma coluna, segurando uma bandeja de água, enquanto o gravador registrava as promessas públicas. Quando Rodrigo citou o Morro das Flores como área degradada que receberia dignidade, ela sentiu a raiva dos moradores invisíveis atravessar seu peito. Dignidade, pensou. Era a palavra preferida de quem pretendia roubá-la. O aplauso veio forte, alimentado por champanhe e conveniência. Helena observou as mãos batendo, as cabeças aprovando, os fotógrafos capturando a máscara perfeita da noite. Então viu Rodrigo tocar o colar por baixo da camisa. Gesto nervoso que contradizia sua postura confiante. Cecília notou também e franziu levemente a testa. Mas logo voltou a sorrir. Aquela pequena falha humana interessou Helena mais do que o discurso inteiro. Homens como Rodrigo não carregavam lembranças sem motivo. Se aquele pingente estava ali, havia uma história enterrada sob muitas camadas de dinheiro. Quando o turno terminou, já passava da meia-noite. Helena saiu pelo portão de serviço com o uniforme manchado dentro de uma sacola e o corpo cansado de sustentar calma diante de insultos. A chuva cessara, deixando a rua brilhante sob as luzes dos carros de luxo. Atrás dela, a mansão ainda parecia flutuar acima da cidade, indiferente aos morros escuros ao longe. No ponto de ônibus vazio, ela segurou o caderno contra o peito e permitiu que a noite fria entrasse em seus pulmões como promessa. O ônibus demorou, e durante a espera, Helena revisitou cada cena. A risada de Cecília, a mão de Rodrigo em seu braço, a hesitação de Rafael. O pingente azul. Sentiu vergonha. Sim, mas não aquela vergonha que diminui. Era uma vergonha transformada em combustível. Algo que queimava sem cegá-la. Dona Lúcia sempre dizia que raiva sem direção virava veneno. Mas raiva com propósito podia abrir caminhos. Helena não sabia ainda quais portas aquele pingente destrancaria, mas sabia que sua vida mudara no instante em que o reconhecera. Ao chegar ao Morro das Flores, encontrou becos silenciosos, janelas apagadas e o cheiro familiar de comida simples misturado à umidade. A casa de Dona Lúcia ficava no fim de uma subida estreita, com paredes azuis descascadas e vasos de manjericão na entrada. Helena entrou devagar para não acordá-la, mas a velha senhora estava sentada na cama, envolta num xale, como se tivesse esperado cada minuto. Seus olhos pousaram na sacola manchada e depois no rosto de Helena. Não perguntou sobre a humilhação, perguntou o que ela tinha visto. Helena sentou-se ao lado dela e descreveu o pingente, a cada detalhe. Dona Lúcia empalideceu de um modo que não vinha apenas da doença. A mão enrugada procurou a de Helena, apertando-a com força inesperada. Durante alguns segundos,
O quarto pequeno pareceu guardar a respiração. Lá fora, um cachorro latiu ao longe e uma moto subiu a rua. Dentro da casa, porém, o passado batia à porta. Dona Lúcia desviou os olhos para o armário antigo, onde Helena sabia que existiam caixas proibidas, cartas nunca lidas e fotografias cortadas. Amanhã, sussurrou Dona Lúcia, com a voz quebrada. Amanhã eu conto o que devia ter contado antes. Helena quis exigir a verdade naquele instante, mas viu o cansaço profundo no rosto da mulher que a criara com pão dividido e amor inteiro. Cobriu suas pernas com o cobertor e fingiu aceitar a espera. Embora por dentro cada pergunta gritasse, ao apagar a luz, olhou uma última vez para o armário. Naquela noite, a menina pobre humilhada numa festa deixou de existir em silêncio. Em seu lugar, começou a despertar alguém que aprenderia a cobrar cada dívida. Amanhã chegou ao Morro das Flores sem delicadeza, empurrando luz pelas frestas da janela e revelando as marcas de uma noite mal dormida no rosto de Helena. Dona Lúcia tossia no quarto, tentando disfarçar a dor com a mesma teimosia com que sempre disfarçara a pobreza. Helena preparou café fraco, cortou pão amanhecido em fatias finas e colocou os remédios ao lado da xícara lascada. Nenhuma das duas mencionou a festa de imediato, mas o silêncio entre elas tinha peso de promessa vencida. Dona Lúcia comeu pouco, como se cada gole precisasse atravessar não apenas a garganta, mas 20 anos de culpa. Helena lavou a louça devagar, esperando que a mulher juntasse coragem sem ser empurrada. Desde criança, aprendera a reconhecer os medos da mãe pelo modo como ela dobrava panos, fechava gavetas ou evitava fotografias antigas. Naquela manhã, Dona Lúcia não fazia nada para se ocupar. Apenas olhava para o armário de madeira escura, onde o passado aguardava feito um animal preso, cansado de arranhar por dentro. Traga a caixa azul, pediu Dona Lúcia. Enfim, a voz saiu baixa, mas firme, como se atravessasse um corredor estreito. Helena abriu o armário e encontrou, atrás de lençóis amarelados, uma caixa de madeira pintada de azul desbotado. O coração dela começou a bater mais forte antes mesmo de tocar a tampa. Havia pó sobre as bordas, e a fechadura pequena estava presa por um laço de fita. Dona Lúcia estendeu a mão trêmula, desfez o nó e fechou os olhos por um instante. Dentro da caixa havia documentos, cartas, uma fotografia protegida por plástico antigo e uma pulseira de prata com 3 pequenas estrelas. Helena reconheceu a mulher da foto antes que Dona Lúcia dissesse qualquer coisa. O rosto jovem, os cabelos escuros, o sorriso de quem ainda acreditava que o amor podia vencer o mundo. Ao lado dela, um homem alto a abraçava pela cintura. Era Augusto Valente, fundador da Valente Global. Rosto conhecido de revistas econômicas, entrevistas frias e inaugurações de hospitais com seu nome gravado em placas reluzentes. Helena pegou a fotografia com cuidado, como se o papel pudesse sangrar. A mulher usava o pingente de meia-lua com a pedra azul, exatamente igual ao que Rodrigo carregara no peito. A semelhança não era impressão criada por dor, era certeza. Dona Lúcia murmurou que aquela mulher se chamava Elisa, que fora doce e corajosa, mas também ingênua ao acreditar que um homem poderoso poderia proteger todos ao seu redor apenas por querer. Helena ouviu sem piscar, sentindo sua própria infância se deslocar dentro dela. A história veio quebrada, interrompida por tosse, pausas e lágrimas que Dona Lúcia tentava engolir. Elisa trabalhara como restauradora de livros raros numa fundação cultural ligada à Valente Global, onde conhecera Augusto antes de ele se tornar o homem mais temido e cortejado do país. O romance fora mantido em segredo por causa dos interesses familiares e empresariais que cercavam o bilionário. Quando Elisa engravidou, Augusto prometeu assumir tudo, mas uma sequência de escândalos, ameaças e documentos falsos transformou a alegria em perseguição silenciosa. Dona Lúcia fora empregada na pequena casa onde Elisa se escondera nos últimos meses de gravidez, cuidara dela como irmã, acompanhara o parto difícil e segurara Helena antes mesmo de a mãe biológica conseguir abrir os olhos. Depois vieram homens dizendo representar advogados,
Médicos e seguranças. Vieram papéis. Ordens. Telefonemas de madrugada. Elisa desapareceu numa noite de chuva, levada sob a promessa de que se encontraria com Augusto. Nunca voltou. No dia seguinte, Dona Lúcia recebeu dinheiro para sumir com o bebê e uma ameaça clara contra sua vida. Helena levantou-se tão depressa que a cadeira arranhou o chão. Durante anos, imaginara uma mãe morta por doença, abandono ou desespero comum. Nunca uma mulher arrancada da própria filha por interesses de gente poderosa. Dona Lúcia chorou em silêncio, sem pedir perdão de imediato, porque sabia que nenhum perdão cabia inteiro naquele quarto. Disse que fugira. Recusara o dinheiro depois da primeira semana e criara Helena como pôde. Se procurasse Augusto, talvez entregasse a menina aos mesmos homens que tinham apagado Elisa do mundo. A raiva de Helena não veio como explosão. Veio como frio. Ela voltou a se sentar. Abriu os documentos e começou a organizar cada folha sobre a colcha. Havia uma certidão antiga com o nome de Elisa Marins, outra com rasuras no campo do pai, 2 cartas escritas à mão e um exame médico da maternidade. Na última carta, Elisa chamava a filha de Helena Valente Marins e dizia que Augusto precisava saber a verdade antes que os Azevedo transformassem amor em arma. Aquele sobrenome cortou o ar. Dona Lúcia explicou que Rodrigo Azevedo já orbitava Augusto naquela época, apresentando-se como aliado estratégico, homem de confiança, em negócios imobiliários e contatos políticos. Elisa desconfiava dele porque ouvira conversas sobre propriedades, heranças e fundos desviados. O pingente de meia-lua fora presente de Augusto para Elisa. Uma peça única, desenhada por um joalheiro amigo da família Valente. Se Rodrigo o usava agora, significava que estivera perto demais dela no fim. Helena tocou a fotografia e sentiu que o objeto visto na festa era mais que lembrança. Era prova de proximidade com um crime. Naquela tarde, Helena deixou Dona Lúcia sob os cuidados de Marlene e desceu o morro levando cópias dos documentos escondidas entre moldes de costura. A cidade parecia continuar igual, com ônibus lotados, vendedores gritando, preços e prédios espelhados, refletindo uma luz que nunca alcançava certas ruas. Mas dentro dela nada permanecia imóvel. Cada rosto desconhecido parecia guardar perguntas. Cada carro escuro estacionado perto demais parecia ameaça. Ainda assim, seu passo não vacilou. O medo existia, mas obedecia a uma decisão maior que ele. O primeiro destino foi o cartório onde constava o registro de nascimento rasurado. A atendente tentou dispensá-la, com impaciência, alegando fila, sistema lento e falta de autorização. Helena não levantou a voz. Apenas apontou as irregularidades com precisão. Citou prazos legais e deixou claro que voltaria com defensoria pública se necessário. A mulher a encarou de outro modo, percebendo que a jovem de roupa simples não era ignorante. Depois de uma espera longa, Helena conseguiu uma certidão de inteiro teor, cheia de marcas que confirmavam alterações feitas sem justificativa transparente. Ao sair do cartório, Helena encontrou um homem encostado no muro do outro lado da rua. Usava camisa social sem gravata, óculos escuros e fingia olhar o celular. Ela o reconheceu da noite anterior. Um dos assessores que seguia Rodrigo pelo salão. Não correu. Entrou numa padaria movimentada, pediu água e sentou perto da janela, observando o reflexo do vidro. O homem atravessou a rua, hesitou diante da porta e recebeu uma ligação. Helena fotografou discretamente sua placa quando ele voltou para um carro preto estacionado adiante. A próxima parada foi uma lan house antiga administrada por Nando, um amigo de infância que consertava celulares, montava computadores usados e conhecia atalhos digitais que assustariam qualquer burocrata. Ele recebeu Helena com surpresa ao vê-la tão séria. Ela mostrou apenas parte dos documentos e pediu ajuda para rastrear notícias antigas sobre Elisa Marins, contratos entre Azevedo e Valente Global, e registros de propriedade no Morro das Flores. Nando brincou menos que de costume quando percebeu o tamanho da encrenca. Fechou a porta da loja e começou a buscar. As primeiras notícias pareciam inocentes inaugurações.
doações, projetos culturais, pequenas notas sociais. Depois surgiram lacunas. Elisa desaparecia das buscas após uma exposição literária financiada por Augusto. Sem obituário, sem casamento, sem despedida pública. Rodrigo aparecia no mesmo período, assumindo uma consultoria estratégica dentro de empresas parceiras da Valente Global. Anos mais tarde, os Azevedo compravam terrenos próximos ao Morro das Flores por valores baixos, usando firmas intermediárias. Helena anotou nomes, datas e endereços. Nando olhou para ela com o rosto pálido, entendendo que não se tratava de fofoca de rico. Isso pode te engolir, Lena, disse ele, usando o apelido de infância que só os íntimos preservavam. Helena fechou uma pasta digital com calma e respondeu que já tinham engolido sua mãe, sua história, e agora queriam engolir sua comunidade. Nando não insistiu. Copiou os arquivos em 2 dispositivos, ensinou a protegê-los com senha e prometeu guardar uma cópia fora da loja. Honte de Serre. Helena pediu que ele pesquisasse Rafael Monteiro. O nome deixou Nando intrigado, mas ele obedeceu sem perguntar demais. Rafael apareceu nos resultados como advogado brilhante, formado com bolsas, filho de uma professora pública e de um motorista falecido. Diferente dos Azevedo, não nascera em mármore. Trabalhara em projetos de regularização fundiária antes de entrar no escritório, que agora servia grandes incorporadoras. Helena observou a trajetória com atenção, buscando contradições. Um homem pode vender a consciência por ambição, pensou, mas também pode estar preso a dívidas que outros usam como coleira. A hesitação dele na festa voltava à memória, não como desculpa, mas como possível rachadura no muro inimigo. No fim da tarde, Helena recebeu uma mensagem de número desconhecido. O texto dizia apenas que certos documentos antigos podiam causar acidentes novos. Ela sentiu a nuca endurecer, mas não mostrou medo a Nando. Apagou a prévia da tela, encaminhou a mensagem para outro chip e guardou o celular. A ameaça confirmava que alguém já sabia de seus movimentos. Isso a preocupava menos do que a velocidade da reação. Se Rodrigo acompanhava seus passos desde o cartório, o pingente realmente importava. Esse importava. Elisa ainda não estava enterrada o suficiente. Helena decidiu procurar Rafael naquela mesma noite, antes que ele fosse avisado pelos Azevedo. Encontrou o prédio do escritório no centro. Uma torre de vidro, onde a recepção cheirava a flores, caras e ar-condicionado. A segurança tentou barrá-la, mas ela deixou um envelope com a cópia de uma página do contrato de remoção e uma frase escrita à mão. Quem assina uma injustiça não pode dizer que apenas segurava a caneta. Meia hora depois, Rafael apareceu no saguão, sem a plateia da festa. Parecia mais cansado e menos seguro de sua armadura. Ele a levou para uma cafeteria quase vazia na rua lateral, recusando o ambiente controlado do escritório. Helena não contou tudo. Mostrou apenas o suficiente para medir suas reações à certidão rasurada. Uma notícia antiga sobre Elisa, o nome de uma empresa intermediária e uma foto distante do pingente no pescoço de Rodrigo, capturada sem nitidez durante a festa. Rafael examinou os papéis com expressão cada vez mais fechada. Quando leu o nome da empresa, seus dedos pararam. Ele conhecia aquela assinatura. Pior, já a vira em processos recentes. Você entende o risco de acusar pessoas assim, sem provas completas, disse ele, tentando manter o tom profissional. Helena respondeu que entendia o risco de ficar calada melhor do que ele imaginava. Rafael sustentou seu olhar, e pela primeira vez ela viu conflito real. Não apenas educação culpada. Ele disse que o contrato do Morro das Flores tinha cláusulas estranhas, mas seu escritório tratava aquilo como operação legal. Helena inclinou-se à frente e perguntou se legal era o nome que ele dava quando a violência usava papel timbrado. A pergunta o atingiu com força. Rafael pensou na mãe, que ainda morava em bairro simples e acreditava que o filho defendia a justiça com terno bonito. Pensou nos honorários que pagavam o tratamento dela, nas dívidas deixadas pelo pai, nas portas que jamais se abririam para quem nascia sem sobrenome. Mas também pensou no rosto de Helena coberto de vinho. Recusando ajoelhar-se, aquela imagem o perseguira durante todo o dia. Ele poderia continuar fingindo
que documentos bastavam para limpar responsabilidades. Mas a farsa começava a cobrar juros. Rafael não prometeu lealdade. Promessas fáceis teriam soado falsas. Disse apenas que verificaria internamente a cadeia de empresas e avisaria se encontrasse algo que ameaçasse diretamente os moradores. Helena aceitou a cautela, mas deixou claro que não confiava nele. Confiança, disse ela, era construída por ações, não por desconforto elegante. Antes de partir, entregou-lhe uma cópia sem os documentos mais sensíveis. Rafael observou a jovem atravessar a rua e percebeu, com inquietação, que os Azevedo tinham cometido um erro grave ao confundi-la com alguém sem poder. Quando Helena voltou ao morro, encontrou Dona Lúcia acordada, segurando a pulseira de prata com as 3 estrelas. A velha senhora parecia menor na cama, consumida pelo esforço de revelar o que guardara por tanto tempo. Helena sentou ao seu lado e contou apenas uma parte do dia, poupando a ameaça. Dona Lúcia, porém, conhecia sua filha o bastante para enxergar o que ela escondia. Pediu que Helena não transformasse dor em sede cega de vingança. A justiça precisava de mãos firmes, mas o ódio gostava de se vestir com o mesmo nome. Helena segurou a pulseira e perguntou por que nunca recebera aquele objeto antes. Dona Lúcia respondeu que Elisa o deixara junto com a carta, dizendo que as estrelas representavam passado, sangue e escolha. A criança teria direito ao passado, ao sangue de origem e, acima de tudo, à escolha de quem desejava ser. Helena sentiu os olhos arderem. Por anos, acreditara que sua vida era uma linha curta entre trabalho, remédio e sobrevivência. Agora descobria que havia sido arrancada de uma história imensa, mas a grandeza dela não apagava Dona Lúcia. Na madrugada, depois que a mãe adormeceu, Helena abriu novamente a caixa azul. Leu a carta de Elisa inteira pela primeira vez, detendo-se em cada curva da letra. Não havia nela desespero vazio, mas urgência lúcida. Elisa pedia que Augusto protegesse a filha, investigasse Rodrigo e desconfiasse de qualquer documento que declarasse sua renúncia. Dizia que amava o homem, mas amava ainda mais a verdade que a filha merecia herdar. Ao terminar, Helena pressionou o papel contra o peito e permitiu que uma lágrima caísse, única e silenciosa. O celular vibrou sobre a mesa. Era Rafael. A mensagem dizia que a empresa intermediária ligada ao contrato do Morro das Flores também aparecia em um arquivo antigo de consultorias da época do desaparecimento de Elisa. Ele não podia enviar tudo ainda. Mas havia algo errado. Helena leu 2 vezes. Não por dúvida, mas para gravar o momento em que uma porta se abria, pela janela. O morro dormia sob fios elétricos e céu escuro. Ela pensou em Cecília rindo, Rodrigo escondendo o pingente, Augusto ignorante ou cúmplice de uma ausência. Ao amanhecer, Helena já tinha decidido o próximo passo. Não iria correr para Augusto como filha perdida, implorando reconhecimento. Pois a menina que talvez desejasse um pai fora enterrada, junto com muitas mentiras, ela iria procurá-lo como alguém que carregava provas, perguntas e a obrigação de defender vivos e mortos. Antes, precisava fortalecer cada peça, proteger Dona Lúcia, preparar os moradores e descobrir quanto Rafael estava disposto a arriscar. A vingança que nascia dentro dela não seria escândalo vazio, seria método, memória e consequência. Helena passou 2 dias reunindo cada papel como quem prepara não uma visita, mas uma travessia. Separou a certidão rasurada, a carta de Elisa, a fotografia antiga, os arquivos encontrados por Nando e as primeiras mensagens de Rafael. Nada parecia suficiente quando pensava em Augusto Valente, homem cujo nome abria portas de bancos, hospitais, jornais e gabinetes. Ainda assim, ela não permitiria que a grandeza dele diminuísse a própria verdade. Vestiu uma camisa branca simples, prendeu os cabelos e guardou a pulseira de 3 estrelas no bolso. A sede da Valente Global ocupava 40 andares de vidro azul no centro da cidade, refletindo nuvens como se pudesse negociar até com o céu. Helena entrou pela recepção principal sem fingir ser o que não era. A atendente mediu suas roupas com o mesmo olhar que Cecília usara na festa.
porém mais treinado, menos explícito. Helena entregou um envelope lacrado e pediu que fosse levado diretamente a Augusto Valente. Quando perguntaram o assunto, respondeu apenas que dizia respeito a Elisa Marins. O nome, por si só, fez o ambiente mudar. A espera durou quase 1 hora. Tempo suficiente para que seguranças discretos surgissem em pontos diferentes do saguão. Helena percebeu cada movimento, cada conversa interrompida, cada ligação feita atrás de balcões. Não se intimidou. Sentou-se com a coluna reta e as mãos imóveis sobre a bolsa. Embora por dentro lembranças sem forma ameaçassem quebrar sua calma, ela não viera pedir carinho, herança ou reparação sentimental. Viera entregar uma chave enferrujada ao homem que talvez tivesse passado décadas fingindo não saber onde ficava a porta. Quando finalmente foi conduzida ao elevador privativo, Helena sentiu a cidade diminuir sob seus pés. No último andar, corredores silenciosos levavam a uma sala ampla, quase austera, diferente do luxo vulgar dos Azevedo. Augusto Valente estava de pé junto à janela. Cabelos grisalhos, rosto marcado por uma tristeza que a imprensa nunca fotografava. Ele se virou devagar. Bastou ouvir outra vez o nome de Elisa para que algo antigo atravessasse seus olhos. Não era surpresa simples. Era medo, esperança e culpa, reunidos numa expressão que envelheceu seu rosto em segundos. "Quem é você?" perguntou Augusto, sem agressividade, mas com defesa. Helena colocou o envelope sobre a mesa e respondeu que essa era exatamente a pergunta que a levara até ali. Ele não tocou nos papéis de imediato. Estudou o rosto dela com atenção dolorosa, como se procurasse traços perdidos em um quadro parcialmente queimado. Helena suportou o exame sem desviar. Tinha os olhos de Elisa. Dona Lúcia sempre dizia sem terminar a frase. Agora via Augusto perceber o mesmo, e essa percepção o assustava mais que qualquer acusação. Augusto abriu o envelope com mãos firmes demais para parecerem naturais. Leu a primeira página, depois a segunda, e o silêncio da sala ganhou densidade. Quando encontrou a fotografia, seus dedos perderam a força. Ele tocou o rosto de Elisa no papel com uma delicadeza que Helena não esperava e que, por isso mesmo, a irritou. Homens capazes de amar também eram capazes de falhar. A ternura tardia não devolvia uma mãe. Augusto perguntou onde ela conseguira aquilo. Helena respondeu que, com a mulher que a criou, quando todos desapareceram, a palavra filha não foi dita no começo. Pairou entre eles como um pássaro ferido, recusando pousar. Augusto pediu detalhes, e Helena os ofereceu sem embelezar nada a casa escondida. A fuga de Dona Lúcia, a ameaça, o pingente no pescoço de Rodrigo, o projeto do Morro das Flores, os contratos suspeitos. Ele ouviu com os olhos cada vez mais escuros. Quando ela mencionou o pingente de meia-lua, Augusto levou a mão ao próprio peito, como se procurasse uma dor física. Disse que aquela peça fora única. Helena então retirou a pulseira de 3 estrelas do bolso. Augusto recuou um passo, e a máscara de bilionário desabou. Ele conhecia o objeto. Tinha mandado fazer-lo junto com o pingente, numa época em que ainda acreditava que poderia separar amor e ambição sem destruir ambos. Sentou-se lentamente, vencido por lembranças que não pediam licença. Contou que Elisa sumira antes de uma reunião decisiva, deixando apenas uma carta estranha, supostamente escrita por ela, dizendo que partira por vontade própria e que a criança não existia. Helena sentiu a garganta apertar, mas não permitiu que a compaixão surgisse depressa demais. Perguntou se ele acreditara naquela carta. Augusto demorou a responder. Disse que no começo não. Que procurou. Contratou investigadores e enfrentou Rodrigo. Mas cada pista o levava a becos mortos. Documentos falsos e testemunhas compradas. Depois veio um acidente envolvendo um funcionário que o ajudava, e ameaças contra projetos sociais sob sua responsabilidade. Ele se convenceu de que insistir poderia matar mais pessoas. Helena ouviu e pensou que o medo dos poderosos sempre custava a vida dos frágeis. Augusto não se defendeu além disso. Talvez soubesse que explicações não eram absolvição. Chamou sua assistente de confiança, Beatriz.
uma mulher de cabelos curtos e olhar severo, e ordenou que providenciasse exames genéticos, perícia documental e proteção discreta para Dona Lúcia. Helena interrompeu antes que ele transformasse sua vida em protocolo. Disse que aceitaria a confirmação legal, mas não aceitaria ser escondida como vergonha, nem exibida como milagre. Ela precisava controlar o tempo da revelação. Augusto, ainda abalado, perguntou por quê. Helena respondeu que Rodrigo ainda não sabia o quanto ela sabia. A frase devolveu o cálculo à sala. Augusto levantou-se, caminhou até um armário e retirou uma pasta antiga guardada em cofre. Dentro havia cópias de relatórios interrompidos sobre Rodrigo Azevedo, empresas fantasmas, contratos de terras e nomes que ainda circulavam no governo municipal. Durante anos, ele reunira fragmentos sem conseguir formar a imagem completa. Helena percebeu que a história não estava adormecida apenas nela. Também vivia em arquivos trancados, consciências culpadas e homens que preferiam esperar o momento perfeito enquanto os culpados enriqueciam. Rafael chegou ao prédio no fim da tarde, chamado por Beatriz, sob pretexto de reunião jurídica. Ao entrar na sala reservada, encontrou Helena sentada diante de Augusto Valente e quase não conseguiu ocultar o choque. Ela percebeu o instante em que ele compreendeu a dimensão real do erro cometido pelos Azevedo. Augusto não explicou tudo. Pediu que Rafael apresentasse o que sabia sobre a cadeia de empresas ligada ao Morro das Flores. O advogado olhou para Helena antes de falar, como se pedisse permissão silenciosa para atravessar uma fronteira. Ele abriu a pasta e mostrou contratos com cláusulas repetidas, assinaturas de consultores já mortos e repasses feitos por organizações de fachada. Não acusou sem prova, mas apontou padrões difíceis de ignorar. Uma fundação comandada por Cecília recebia doações para moradia popular. Depois contratava empresas associadas a Rodrigo para estudos inflados. Parte do dinheiro sumia em serviços inexistentes. O terreno do Morro das Flores, quando esvaziado, seria vendido a um consórcio internacional com lucro imenso. Helena ouviu cada frase sentindo que a humilhação da festa era apenas a superfície de uma máquina cruel. Augusto ordenou uma auditoria sigilosa dentro da própria Valente Global, pois algumas subsidiárias suas haviam assinado autorizações sem passar por seu gabinete. Aquilo o feriu de modo visível. Para um homem acostumado a controlar impérios, descobrir que sua estrutura servira ao inimigo era uma humilhação íntima. Helena não o poupou. Disse que empresas grandes demais para enxergar gente pequena acabavam pisando em corpos sem notar. Augusto aceitou o golpe com um aceno. Talvez pela primeira vez, em muitos anos. Alguém lhe falava sem reverência. Os exames foram feitos naquela mesma noite, em uma clínica reservada, sob nomes protegidos. Helena detestou cada etapa. Não pelo procedimento simples, mas pela sensação de que seu sangue precisava provar o que sua alma já começava a entender. Beatriz acompanhou tudo com eficiência silenciosa. Rafael ficou no corredor, respeitando distância. Augusto, por sua vez, parecia dividido entre a urgência de abraçar a filha possível e o medo de esmagá-la com arrependimento. Helena manteve-se ereta. Ela não era uma criança devolvida ao pai. Era uma mulher chegando com mortos às costas. Enquanto aguardavam resultados preliminares, Rafael levou Helena até a cobertura do prédio, onde o vento da noite quebrava o calor dos corredores. A cidade brilhava abaixo deles, desigual e imensa. Ele pediu desculpas, não pela cena da festa apenas, mas por todos os documentos que assinara sem olhar além das margens. Helena não aceitou nem recusou. Disse que desculpas verdadeiras precisavam produzir perdas para quem as oferecia. Rafael compreendeu. Se ajudasse, perderia clientes, status e talvez a carreira construída com sacrifício. Ainda assim, pela primeira vez, a perda parecia limpa. Nos dias seguintes, Helena voltou ao Morro das Flores sem revelar nada aos vizinhos. A proteção de Augusto apareceu de forma discreta, uma médica para Dona Lúcia, um carro desconhecido rondando à distância, um número de emergência entregue por Beatriz. Dona Lúcia desconfiou antes mesmo de Helena falar. Quando soube que Augusto a recebera,
Chorou sem som, não por dinheiro, mas por alívio tardio. Helena contou que a verdade estava perto de ser confirmada. A velha segurou seu rosto e disse que sangue abria portas, mas caráter decidia por onde entrar. O resultado veio numa manhã nublada. Beatriz ligou primeiro. Depois Augusto pediu para vê-la. Helena já sabia antes de chegar, pois a voz de todos carregava reverência nova, como se o mundo tivesse descoberto uma coroa sobre sua cabeça. No escritório, Augusto entregou o laudo sem teatralidade. A probabilidade era incontestável. Ela era sua filha. Helena leu em silêncio, esperando uma emoção grandiosa que não veio. Em vez disso, sentiu um vazio profundo, quase calmo, como se a verdade confirmada não curasse a ferida, apenas mostrasse seu tamanho exato. Augusto chorou quando ela levantou os olhos. Não soluçou, não fez cena, apenas deixou que 2 lágrimas riscassem o rosto de homem poderoso. Pediu perdão por não tê-la encontrado. Helena respondeu que talvez um dia pudesse ouvir esse pedido como filha, mas naquele momento precisava ouvi-lo como cidadã do Morro das Flores. Se ele queria reparar algo, começaria impedindo que Rodrigo destruísse mais famílias. Augusto assentiu. Naquele acordo silencioso, nasceu entre eles uma relação sem ternura fácil, mas com uma possibilidade difícil de respeito. A estratégia foi desenhada em camadas. A identidade de Helena permaneceria em segredo por algumas semanas. Augusto fingiria seguir negociando com os Azevedo, atraindo Rodrigo para contratos maiores e exigindo documentos que revelassem a cadeia completa de corrupção. Rafael trabalharia por dentro do escritório, copiando arquivos legais sem violar o que pudesse inutilizar provas. Beatriz coordenaria a auditoria e a proteção de testemunhas. Helena, apesar da insistência de todos para que se afastasse, continuaria ouvindo moradores, costurando relatos, recolhendo notificações e dando rosto humano aos números. A primeira testemunha importante surgiu em uma igreja pequena, numa rua atrás do mercado municipal. Era Silas, antigo motorista de Rodrigo, homem magro, nervoso, que perdera o emprego depois de saber demais. Ele contou a Helena e Rafael que levara Elisa a uma casa de praia na noite do desaparecimento, acreditando cumprir ordem de segurança. Depois viu Rodrigo chegar, ouviu discussão e foi mandado embora. No dia seguinte, recebeu dinheiro e ameaça. Não sabia se Elisa morrera, mas sabia que Rodrigo mentia. Suas mãos tremiam ao assinar o depoimento. Helena saiu da igreja com o estômago embrulhado. A incerteza sobre o fim de Elisa era uma lâmina sem cabo. Rafael caminhava ao seu lado, carregando os papéis com cuidado quase religioso. Disse que aquele depoimento precisava ser protegido, pois Rodrigo destruiria Silas sem hesitar. Helena respondeu que então eles seriam mais rápidos. No fundo, porém, sentiu o peso da responsabilidade crescer. Não bastava desmascarar poderosos, era preciso manter vivos os frágeis que finalmente aceitavam falar. A vingança, descobria ela, exigia mais cuidado que fúria. Enquanto isso, Cecília preparava um leilão beneficente ainda maior que a festa anterior. O evento seria no Teatro Municipal restaurado pela Fundação da Família, com imprensa, investidores e representantes da Valente Global. A notícia chegou a Helena por uma postagem sorridente, onde Cecília aparecia segurando crianças pobres para a fotografia, como se a miséria fosse acessório de sua marca pessoal. Na legenda, prometia transformar comunidades esquecidas em espaços de futuro. Helena olhou a imagem por muito tempo. Reconheceu 2 crianças do Morro das Flores, usadas sem autorização das mães. Cecília não sabia que a funcionária humilhada agora lia seus contratos ao lado de Augusto Valente. Continuava publicando frases sobre generosidade, continuava escolhendo vestidos, continuava rindo da própria impunidade. Rodrigo, mais cauteloso, começou a desconfiar de vazamentos e pressionou Rafael no escritório. Chamou-o de rapaz talentoso que devia lembrar quem pagava suas oportunidades. Rafael respondeu com neutralidade, mas por dentro sentiu o antigo medo apertar. Ao sair da sala, enviou a Helena uma única mensagem: eles sabem que há uma sombra, mas ainda não sabem seu nome.
Na noite anterior ao leilão, Helena visitou Dona Lúcia e encontrou a mãe sentada na varanda pequena, olhando as luzes da cidade. A doença avançava, mas havia paz em seu rosto. Ela pediu para ver a fotografia de Elisa e Augusto. Helena colocou a imagem em suas mãos. Dona Lúcia disse que duas mães podiam amar a mesma filha sem que uma apagasse a outra. Helena encostou a cabeça em seu ombro frágil e finalmente chorou com mais liberdade. Não era fraqueza, era a parte humana da força pedindo passagem. Depois, sozinha no quarto, Helena abriu o armário e retirou o uniforme manchado de vinho que guardara desde a festa. Passou os dedos pelo tecido escurecido, lembrando cada riso, cada olhar, cada palavra. Poderia queimá-lo, mas decidiu dobrá-lo com cuidado e colocá-lo dentro da caixa azul. Aquele vestido não era símbolo de derrota. Era o primeiro documento de uma guerra que os Azevedo tinham iniciado por vaidade. Quando a verdade viesse à luz, ela queria lembrar que tudo começara com uma mulher pobre, recusando ajoelhar. Na manhã do leilão, Augusto enviou a Helena um vestido discreto, elegante, sem exagero, escolhido por Beatriz e acompanhado de um bilhete curto. Ele dizia que ninguém precisava parecer rica para ser reconhecida, mas algumas armaduras eram feitas de tecido. Helena sorriu pela primeira vez ao ler algo vindo dele. Não usaria ainda o nome Valente em público, mas entraria naquele teatro como alguém que sabia exatamente quem era. Rafaela esperaria na lateral, com os documentos protegidos. Augusto, no palco, fingiria a aliança. Rodrigo e Cecília sorririam para câmeras. Helena prendeu a pulseira de 3 estrelas no pulso e olhou para o espelho. Viu Dona Lúcia na firmeza de sua boca, Elisa na forma dos olhos e a si mesma em algo que nenhuma herança poderia explicar. Não era mais apenas a menina pobre que recolhia pratos no salão inimigo. Também não era somente a filha perdida de um bilionário. Era a mulher que carregava 3 verdades ao mesmo tempo, a origem roubada, a família escolhida e a decisão de fazer justiça sem perder a própria alma. O teatro municipal resplandecia como uma joia antiga restaurada para esconder rachaduras que nunca haviam sido realmente tratadas. Sob a marquise iluminada, jornalistas disputavam ângulos, senhoras de sobrenomes longos sorriam para câmeras e empresários apertavam mãos com a solenidade de quem negociava favores sob o nome de caridade. Helena chegou por uma entrada lateral, sem tapete vermelho, acompanhada por Beatriz. O vestido azul escuro caía sobre seu corpo com sobriedade, e a pulseira de 3 estrelas brilhava no pulso como uma sentença silenciosa. Cecília estava no foyer principal, cercada por fotógrafos, usando um vestido dourado que transformava cada movimento em anúncio de si mesma. Falava sobre responsabilidade social, infância vulnerável e futuro urbano, com a mesma voz adocicada que usara para humilhar Helena. Rodrigo permanecia alguns passos atrás, mais discreto, mas seus olhos avaliavam tudo com ansiedade crescente. Ele sorria quando alguém o cumprimentava, porém sua mão subia de tempos em tempos até o colarinho, onde o pingente de Elisa continuava escondido como uma confissão pendurada no peito. Rafael aguardava perto de uma coluna, segurando uma pasta de couro que parecia comum demais para carregar tantas ruínas. Ao ver Helena, sua expressão misturou alívio e apreensão. Ele se aproximou apenas o bastante para ser ouvido. Disse que Rodrigo ordenara uma varredura nos computadores do escritório naquela manhã e que 2 arquivos haviam desaparecido do servidor. Beatriz respondeu que as cópias seguras já estavam com a auditoria e com o promotor indicado por Augusto. Helena ouviu sem mudar o rosto. A noite exigia frieza. Não pressa. Augusto apareceu minutos depois, conduzido por assessores e flashes. A presença dele alterou a temperatura do teatro. Conversas diminuíram. Corpos se endireitaram. Sorrisos se tornaram mais obedientes. Rodrigo abriu os braços como velho aliado, mas Augusto ofereceu apenas um aperto de mão medido. Cecília tentou beijá-lo no rosto, chamando-o de querido parceiro, e recebeu dele uma inclinação cortês que não chegava a ser afeto. Helena observou de longe. Era estranho ver um pai recém-descoberto fingindo amizade com o homem que talvez tivesse destruído sua mãe.
O leilão começou com música suave e um vídeo institucional projetado sobre a cortina vermelha do palco. Imagens do Morro das Flores apareciam em tons acinzentados, editadas para parecerem mais miseráveis do que eram, sem mostrar festas de rua, hortas improvisadas, vizinhas cuidando de filhos alheios ou homens consertando telhados no domingo. Depois surgiam maquetes digitais com torres brancas, praças limpas e crianças sorridentes que não pertenciam a lugar algum. Helena sentiu o estômago fechar. Eles não queriam melhorar sua comunidade. Queriam apagá-la e vender uma versão higienizada. Cecília subiu ao palco sob aplausos, segurando cartões dourados. Agradeceu patrocinadores, citou a fundação da família e anunciou que cada obra leiloada ajudaria famílias carentes a encontrarem moradia digna. Helena percebeu mães do Morro das Flores sentadas nas últimas fileiras, convidadas de última hora para servirem de prova viva à generosidade alheia. Estavam desconfortáveis em vestidos emprestados, sem compreender que eram usadas como cenário. Uma delas, Joana, viu Helena ao lado da parede e arregalou os olhos. Mas Helena levou o dedo discretamente aos lábios. Rodrigo aproximou-se de Rafael durante o primeiro lote. A voz dele era baixa, mas a ameaça atravessava cada sílaba. Disse que havia jovens advogados que confundiam consciência com ingratidão e que certas carreiras podiam acabar antes de amadurecer. Rafael manteve o olhar no palco. Fingindo calma, respondeu que carreiras construídas sobre contratos fraudulentos acabavam de qualquer forma. Rodrigo sorriu sem humor. Chamou-o de menino pobre vestido com roupa cara e prometeu lembrá-lo de seu lugar. A frase, ouvida por Helena a poucos passos, confirmou que desprezo era o idioma natural dos Azevedo. Nos bastidores, Beatriz recebeu uma mensagem cifrada da equipe de auditoria. Silas, a testemunha protegida, havia sido seguido por um carro sem placa, mas chegara em segurança ao prédio do Ministério Público. Outro ex-funcionário da Fundação de Cecília aceitara depor, desde que seu nome fosse preservado até o momento certo. Helena fechou os olhos por um segundo. Cada pessoa que falava colocava a própria vida em risco, e por isso ela não podia permitir erro. Não bastava expor Rodrigo, era preciso impedir que ele transformasse o escândalo em confusão. O segundo lote era uma escultura doada por um banqueiro. O terceiro, um quadro de uma artista jovem que Cecília apresentava como descoberta da periferia, embora a tivesse pago quase nada pela obra. Entre lances altos e aplausos calculados, Rodrigo recebeu uma ligação. Afastou-se para uma porta lateral e falou com impaciência. Helena seguiu a movimentação pelo reflexo de uma vitrine. Ele perguntou se o motorista antigo estava localizado e se a garota do cartório continuava sendo monitorada. O sangue dela gelou. A garota do cartório era ela. Rafael também ouviu parte da conversa e aproximou-se com o rosto tenso. Disse que Rodrigo estava prestes a agir antes do fim da noite. Beatriz queria antecipar a revelação, mas Helena pediu mais 10 minutos. Augusto ainda precisava lhes assinar publicamente o compromisso com a parceria. O documento que ligaria os Azevedo às empresas fantasmas, sem espaço para negação posterior. Era um risco calculado, quase cruel. Helena sabia disso, mas se a rede fosse cortada cedo demais, alguns peixes grandes fugiriam para águas turvas. No palco, Augusto foi chamado para anunciar a cooperação final entre Valente Global e a Fundação Azevedo. Rodrigo aproximou-se dele com um sorriso renovado. Cecília ergueu o queixo, e os fotógrafos se prepararam para a imagem que circularia nos jornais da manhã. O contrato simbólico foi colocado sobre uma mesa elegante. Augusto assinou primeiro, com expressão indecifrável. Rodrigo assinou depois, usando a caneta como quem sela uma vitória. Cecília assinou por último, inclinando-se para as câmeras. Naquele instante, Helena entendeu que a armadilha finalmente se fechara. Augusto permaneceu diante do microfone, em vez de voltar ao assento. Aplausos diminuíram aos poucos. Ele agradeceu a presença de todos e disse que a verdadeira responsabilidade social exigia transparência antes de celebração. Rodrigo franziu a testa. Cecília tentou manter o sorriso, mas seus olhos buscaram o pai. Augusto então anunciou que, naquela noite,
Uma representante direta de sua família e de sua confiança apresentaria informações urgentes sobre o projeto do Morro das Flores. Um murmúrio percorreu o teatro. Helena caminhou até o palco, sentindo cada olhar se prender a ela. Cecília reconheceu Helena antes de todos. O sorriso dela desapareceu como verniz queimado. Primeiro veio incredulidade, depois desprezo defensivo, depois uma sombra de medo que ela tentou sufocar com riso. Disse ao microfone, sem autorização, que devia haver engano, pois aquela moça trabalhara como servente em sua festa e certamente não tinha qualificação para falar de contratos. Alguns convidados riram por reflexo, lembrando a cena da humilhação. Helena não respondeu de imediato, apenas se colocou diante do microfone, deixou que o silêncio crescesse e olhou diretamente para Cecília. Naquela festa, a senhora me chamou de gente, como eu disse, Helena, com voz firme. Hoje vou explicar exatamente quem eu sou. Mas antes, vou mostrar quem os senhores são, quando acreditam que ninguém importante está ouvindo. Beatriz acionou a projeção. E a primeira gravação tomou o teatro. A voz de Rodrigo soou clara, falando de máquinas, notificações judiciais e moradores sentimentais. Em seguida veio a voz de um assessor mencionando pagamentos para acelerar licenças. O salão, antes perfumado de aplausos, mergulhou numa imobilidade. Assustada, Rodrigo avançou 2 passos, exigindo que desligassem aquilo por ser montagem criminosa. Augusto ergueu a mão e os seguranças da Valente Global bloquearam a passagem sem tocá-lo. Helena apresentou contratos, datas e empresas intermediárias. Rafael subiu ao palco com a pasta e confirmou, como advogado, que as assinaturas exibidas pertenciam a documentos reais entregues voluntariamente à auditoria e ao Ministério Público. O rosto dele estava pálido, mas sua voz não falhou. A cada página projetada, mais convidados afastavam discretamente seus corpos da família Azevedo. Como se a corrupção fosse contagiosa, Cecília tentou recuperar o controle apelando para a emoção. Disse que dedicara anos aos pobres, que a fundação salvaria crianças, que Helena era uma oportunista ressentida por ter sido demitida. Então Beatriz projetou os repasses da fundação para empresas ligadas a parentes de Cecília, notas por serviços inexistentes e mensagens em que ela discutia a necessidade de usar rostos humildes nas campanhas. As mães do Morro das Flores começaram a se levantar nas últimas fileiras. Joana chorava de raiva. Pela primeira vez, as pessoas usadas como cenário recusavam permanecer sentadas. Helena respirou fundo antes de revelar a parte mais pessoal. Poderia ter guardado aquilo para uma sala fechada, mas Rodrigo usara o poder público, a caridade e a imprensa como instrumentos de mentira. A verdade também precisava ocupar o espaço público. Ela mostrou a fotografia de Elisa Marins ao lado de Augusto e explicou que a mulher desaparecera décadas antes. Depois de denunciar irregularidades envolvendo Rodrigo Azevedo, um burburinho atravessou o teatro. Augusto, ao seu lado, parecia suportar cada palavra como quem aceita uma punição merecida. Rodrigo perdeu a cor quando o pingente apareceu ampliado na tela. Desenhado a partir da fotografia antiga e comparado com uma imagem capturada na festa dos Azevedo, Helena não o acusou de assassinato, pois não tinha prova para essa palavra. Acusou-o de ocultar evidência, mentir sobre sua ligação com Elisa e se beneficiar do desaparecimento dela para consolidar negócios com empresas ligadas à Valente Global. Silas apareceu em vídeo gravado, rosto parcialmente protegido, relatando a noite em que levara Elisa ao encontro do qual ela nunca voltara. O teatro explodiu em vozes. Jornalistas corriam para transmitir ao vivo. Convidados cochichavam nomes de advogados e políticos buscavam discretamente saídas laterais. Rodrigo gritou que Silas era um mentiroso comprado. Então Rafael apresentou registros antigos de pagamentos feitos ao motorista após o desaparecimento, vindos de uma conta associada a uma consultoria de Rodrigo. A defesa improvisada começou a desmoronar. Cecília olhava para o pai como se o visse pela primeira vez. Mas seu choque não era a inocência. Era o terror de perceber que o pedestal familiar estava rachando sob seus pés. Por fim, Augusto tomou o microfone.
A voz dele era baixa, mas carregava autoridade suficiente para atravessar o tumulto. Confirmou que exames legais reconheciam Helena Duarte como sua filha. Filha de Elisa Marins, herdeira legítima da família Valente. Um silêncio absoluto caiu sobre o teatro, mais pesado que qualquer aplauso. Cecília levou a mão à boca. A funcionária humilhada, a moça do uniforme manchado, a pobre que ela mandara se ajoelhar, estava diante dela como aquilo que seu mundo mais respeitava e temia: sangue, poder e prova. Helena não sorriu. A vingança imaginada por quem nunca sofreu talvez incluísse triunfo ruidoso. Mas a dela tinha gosto de perda. Olhou para Cecília e disse que ninguém era menor por servir uma mesa, costurar um vestido ou morar num morro. Menor era usar dinheiro para transformar pessoas em degraus. A frase foi simples, e talvez por isso atingiu mais fundo. Cecília tentou responder. Porém, nenhuma palavra encontrou coragem. O público não ria mais. Aqueles que tinham rido na festa agora evitavam o olhar de Helena. Promotores entraram pelos corredores laterais acompanhados de agentes. Não houve espetáculo de violência. Apenas a formalidade fria das consequências. Rodrigo recebeu ordem de acompanhar as autoridades para prestar depoimento sobre fraude, coação de testemunha e ocultação de informações relevantes. Ele ainda tentou falar com Augusto, chamando-o de amigo. Mas Augusto virou o rosto. Cecília segurou o braço do pai e pediu que ele fizesse alguma coisa. Pela primeira vez, Rodrigo não conseguiu protegê-la com arrogância. Pela primeira vez, a fortuna dos Azevedo parecia pequena diante de documentos assinados. Quando Rodrigo passou por Helena, parou por um instante. O ódio em seus olhos era quase físico, mas havia também espanto, como se ainda não compreendesse que uma jovem de sapatos gastos pudesse ter vencido sua vigilância. Ele murmurou que ela não sabia tudo sobre Elisa. Rafael deu um passo, mas Helena ergueu a mão, impedindo-o. Perguntou o que faltava saber. Rodrigo apenas sorriu com crueldade cansada e foi levado adiante. A frase ficou suspensa como veneno tardio, lembrando que uma vitória pública nem sempre encerra todos os túmulos. Depois que as autoridades saíram, o leilão estava morto, e a caridade falsa jazia entre taças esquecidas e câmeras famintas. Augusto ofereceu a Helena o braço para deixar o palco, mas ela hesitou. Desceu sozinha primeiro e caminhou até as mães do Morro das Flores. Joana a abraçou sem pedir explicações. Outras mulheres tocaram suas mãos, seu rosto, sua pulseira, como se confirmassem que ela ainda era delas, apesar do sobrenome recém-revelado. Helena sentiu, com alívio doloroso, que a identidade não precisava ser uma troca. Podia ser soma. Cecília permaneceu perto do palco vazio, cercada por amigas que já não sabiam se deviam consolá-la ou afastar-se. Helena passou por ela no caminho da saída. A herdeira dourada tentou erguer o queixo, mas a maquiagem borrada traía o colapso. Disse que Helena devia estar satisfeita por ter destruído uma família. Helena respondeu que famílias não eram destruídas pela verdade, mas pelo que faziam para escondê-la. Não havia grito, insulto ou prazer visível. Isso feriu Cecília mais do que humilhação aberta, pois a deixava sozinha com o próprio espelho, na rua. A noite parecia diferente. Embora as mesmas luzes brilhassem sobre os carros oficiais e os repórteres, Rafael caminhou ao lado de Helena sem tocar nela. Disse que a etapa mais difícil talvez viesse agora, porque os Azevedo tentariam transformar a culpa em perseguição e arrastar todos para a lama pública. Helena sabia. Pensou em Rodrigo dizendo que ela não sabia tudo sobre Elisa, em Dona Lúcia, esperando notícias, em Augusto, carregando anos de covardia e amor interrompido. A revelação fora apenas o trovão. A tempestade ainda precisava cair, antes de entrar no carro. Helena olhou uma última vez para o teatro. Na fachada iluminada, cartazes falavam de cultura, esperança e futuro. Dentro, mentiras tinham sido desmontadas diante de quem costumava comprar, lá sem pedir recibo. Ela não se sentia vingada por completo, e talvez nunca se sentisse, porque nenhuma queda devolveria a juventude roubada de Elisa ou a saúde consumida de Dona Lúcia. Ainda assim,
Algo mudara de lugar no mundo. Aqueles que a mandaram ajoelhar agora teriam de responder de pé diante da justiça. Na manhã seguinte ao leilão interrompido, a cidade acordou coberta por manchetes. Vídeos cortados, comentários furiosos e versões interessadas. O rosto de Helena apareceu em telas de celulares, jornais digitais e programas de televisão. Ora chamado de revelação da década. Ora de arma emocional de Augusto Valente contra antigos aliados. Ela viu tudo da cozinha de Dona Lúcia, com café esfriando na mesa e o morro ainda espreguiçando sob o sol. A fama chegou como invasão, mas a verdade, ela sabia, ainda precisava atravessar tribunais, cartórios e consciências compradas. Rodrigo Azevedo não ficou preso naquela primeira noite, e isso ensinou a Helena que justiça raramente se move na velocidade da indignação pública. Seus advogados alegaram cooperação, fragilidade das provas e manipulação midiática. Cecília apareceu chorando em uma entrevista cuidadosamente ensaiada, dizendo que confiara no pai, que dedicara sua vida aos vulneráveis e que Helena agia movida por ressentimento social. As palavras eram bonitas, mas seus olhos ainda carregavam o mesmo desprezo. Para Helena, aquilo confirmou que a queda de um nome não significava, por si só, o nascimento de arrependimento. Augusto queria cercá-la de seguranças, assessores e conselhos de imagem, mas Helena recusou transformar sua vida em vitrine protegida. Aceitou proteção para Dona Lúcia, para Silas, para Joana e para as famílias ameaçadas, não para se isolar acima delas. Em uma reunião na sede da Valente Global, exigiu que a empresa suspendesse todos os contratos relacionados ao Morro das Flores até a auditoria externa, completa. Alguns diretores protestaram, falando de prejuízo e instabilidade. Helena os ouviu sem piscar. Depois perguntou quanto custava. Em planilha. Uma casa derrubada com criança dentro. O silêncio que se seguiu valeu mais que qualquer discurso. Augusto apoiou a decisão publicamente. Pela primeira vez, usou seu poder não para proteger reputação, mas para desmontar a máquina que seu próprio império alimentara. Beatriz coordenou a entrega voluntária de documentos ao Ministério Público, enquanto Rafael renunciou ao escritório que servia aos Azevedo. A carta de desligamento dele circulou entre colegas como aviso e escândalo. Alguns o chamaram de ingênuo. Outros, em segredo, enviaram arquivos. A coragem, Helena percebeu, também podia ser contagiosa quando alguém aceitava pagar o primeiro preço. Rodrigo contra-atacou com a crueldade de quem ainda acreditava possuir corredores invisíveis. Surgiram boatos sobre Dona Lúcia, acusando-a de ter sequestrado Helena por interesse. Surgiram montagens de documentos, depoimentos falsos e comentaristas insinuando que uma mulher criada na pobreza não saberia lidar com fortuna sem ser manipulada. Helena sentiu vontade de responder a cada mentira, mas Rafael a convenceu de que a verdade precisava escolher seus campos de batalha. Em vez de discutir na lama, eles levaram ao processo provas organizadas, perícias independentes e testemunhas protegidas. Dona Lúcia assistia a tudo com uma serenidade que doía. A doença avançava em seus ossos, mas seus olhos permaneciam atentos, seguindo Helena pela casa como se quisessem guardar cada movimento. Uma tarde, chamou Augusto para conversar a sós na varanda. Helena ficou do lado de dentro, fingindo arrumar remédios, embora ouvisse fragmentos. Dona Lúcia não pediu dinheiro, casa ou gratidão. Pediu apenas que ele nunca tentasse comprar o lugar que ela ocupara no coração da filha. Augusto respondeu, com voz quebrada, que nenhum bilionário comprava o que uma mãe pobre construíra com fome dividida. A reconciliação entre Helena e Augusto não veio como abraço de novela, mas como uma ponte erguida, tábua por tábua. Ele visitava o morro sem comitiva, usando camisa simples e sapatos que sujavam na subida. No começo, os vizinhos o observavam com desconfiança, pois poderosos sempre chegavam, prometendo algo antes de tirar outro tanto. Helena não o protegia desse olhar. Queria que ele sentisse a distância real entre doar recursos e conhecer pessoas. Aos poucos, Augusto aprendeu nomes, histórias,
receitas, medos e a vergonha de ter ignorado tanta vida por tanto tempo. O caso de Elisa ganhou nova força quando uma antiga funcionária de Rodrigo, chamada Vera, procurou Rafael depois de ver a transmissão do leilão. Ela guardara por décadas uma chave de cofre e uma agenda com anotações codificadas. Por medo e culpa. Nos registros, havia pagamentos a médicos, seguranças particulares e um endereço de casa de repouso no interior. Helena leu o endereço sentindo o ar faltar. Rodrigo talvez tivesse mentido até sobre o fim. A possibilidade de Elisa estar viva era tão cruel quanto a certeza de sua morte, porque reacendia a esperança onde já havia luto. A viagem ao interior foi feita em silêncio. Helena, Augusto, Rafael e Beatriz chegaram a uma instituição discreta, sustentada por doações anônimas vindas de empresas ligadas aos Azevedo. A diretora, pressionada por ordem judicial, entregou prontuários antigos de uma mulher registrada com nome falso, internada por anos após um trauma severo e falecida havia pouco tempo. Antes que a investigação começasse, uma fotografia confirmou o que nenhum deles queria aceitar. Elisa vivera parte da vida sem nome, sem filha, sem justiça, escondida por aqueles que temiam sua memória. Augusto desabou do lado de fora. Sentado num banco de concreto, sob uma árvore pequena, Helena não sabia se o odiava mais por não ter encontrado Elisa ou se sofria por ele com uma compaixão que a irritava. Rafael ficou afastado, respeitando o silêncio. Beatriz chorou discretamente. A primeira vez que Helena viu sua armadura falhar. No arquivo médico, havia desenhos feitos por Elisa em períodos de lucidez. Entre eles, uma meia-lua, 3 estrelas e o nome Helena, escrito muitas vezes, como se a maternidade tivesse sobrevivido, mesmo quando quase tudo lhe fora roubado. Aquela descoberta transformou o processo. Rodrigo não enfrentava mais apenas suspeitas de fraude e coação. Passou a responder por sequestro, cárcere privado, falsificação de documentos e associação criminosa, enquanto novas testemunhas surgiam. Cecília tentou se afastar do pai, mas documentos provavam que ela conhecia parte do esquema financeiro da fundação, embora talvez ignorasse o destino de Elisa. Para Helena, essa distinção importava juridicamente, mas não moralmente. Cecília podia não ter criado o monstro, porém o alimentara com aplausos, vestidos dourados e campanhas feitas sobre rostos famintos. O julgamento levou meses. Nesse período, Helena aprendeu a suportar câmeras sem permitir que elas definissem sua voz. No tribunal, não se vestia como símbolo de riqueza, nem como caricatura de pobreza. Usava roupas sóbrias, cabelos presos e a pulseira de 3 estrelas no pulso. Quando depôs, contou sobre a festa, o vinho derramado, o pingente, a caixa azul e o Morro das Flores. Não chorou ao falar da humilhação, chorou apenas ao ler uma frase de Elisa encontrada nos desenhos: "Minha filha existe, mesmo que me digam que sonhei." Rodrigo envelheceu diante do país. A arrogância que antes preenchia salas tornou-se rigidez defensiva. Depois irritação. Depois medo. Seus advogados tentaram desacreditar todos. Mas as provas formavam uma cadeia difícil de romper. Silas confirmou a noite da casa de praia. Vera explicou pagamentos e ameaças. Peritos validaram documentos. Funcionários da fundação revelaram repasses falsos. Quando Rodrigo foi condenado, não houve grito de celebração. Helena apenas fechou os olhos. A sentença não devolvia Elisa, mas arrancava de Rodrigo a coisa que ele mais amava, a certeza de estar acima dos outros. Cecília recebeu pena menor, mas perdeu a fundação. Os contratos, as amizades oportunas e o sobrenome como Escudo Impecável, antes de ser levada a cumprir medidas judiciais e devolver valores desviados. Pediu para falar com Helena. Encontraram-se numa sala simples do fórum, sem câmeras. Cecília estava pálida, sem joias, com as mãos inquietas. Disse que não sabia de tudo. Como se isso bastasse. Helena respondeu que ninguém precisa saber de todos os crimes para escolher não humilhar alguém. Às vezes, a semente da ruína
Está no prazer de pisar onde outro já sofre. Cecília abaixou a cabeça e por um instante pareceu menor. Não por pobreza, mas por falta de plateia. Pediu perdão pela festa. Helena olhou para ela longamente, lembrando o vinho escorrendo, as risadas, a ordem para ajoelhar. Disse que não carregaria Cecília dentro de si como veneno. Mas perdão não era apagamento nem absolvição. Se algum dia ela quisesse mudar, começaria ouvindo aqueles que usara como cenário. Cecília chorou em silêncio. Helena saiu sem se virar, livre de um peso que não precisava mais chamar de vingança. Dona Lúcia viveu o bastante para ver Rodrigo condenado e o projeto de remoção cancelado definitivamente. No dia em que a notícia chegou, moradores do Morro das Flores encheram a rua com comida, música e bandeirinhas improvisadas. Ela ficou sentada numa cadeira diante de casa, coberta por um chalé, recebendo beijos como uma rainha cansada. Helena ajoelhou-se diante dela, não por humilhação, mas por amor, e colocou a cabeça em seu colo. Dona Lúcia acariciou seus cabelos e disse que agora podia descansar, sabendo que a verdade encontrara caminho. Poucas semanas depois, Dona Lúcia partiu durante a madrugada, sem sofrimento aparente. Segurando a fotografia de Elisa e a mão de Helena, a dor foi funda, mas não desesperada. Havia perdas que roubavam sentido, e havia perdas que confirmavam o valor do que se viveu. No enterro, Augusto permaneceu ao lado de Helena sem tentar ocupar o espaço de ninguém. Quando ela chorou, ele apenas ofereceu presença. Pela primeira vez, ela permitiu que ele segurasse sua mão por mais tempo. Não era substituição, era começo. A herança de Augusto foi reorganizada com a mesma firmeza que Helena usara para organizar documentos na colcha de Dona Lúcia. Ela aceitou o sobrenome Valente em registros legais, mas manteve Duarte por escolha, porque esse nome carregava a mulher que a criou. Criou um fundo independente para a regularização de moradias, assistência jurídica comunitária e proteção a denunciantes. Beatriz assumiu a presidência executiva temporária da Valente Global com compromisso público de transparência. Diretores que resistiram foram afastados. Pela primeira vez, o império familiar começou a parecer menos monumento e mais ferramenta. Rafael abriu um pequeno escritório voltado para causas de moradia e corrupção empresarial. Não ficou pobre como alguns previram, mas perdeu convites para jantares onde antes era tolerado como talento promissor. Hanou, em troca, noites de sono mais limpas. Entre ele e Helena, o amor não surgiu como salvamento, e sim como reconhecimento. Ele não a resgatara. Ela não o absolvera. Caminharam próximos. Discutiram. Discordaram. Riram pouco no começo e mais depois. O afeto deles cresceu onde a verdade deixava espaço, sem pressa de virar promessa pública. 1 ano depois, o antigo terreno ameaçado no Morro das Flores recebeu uma escola técnica, uma clínica comunitária e uma biblioteca com o nome de Elisa Marins e Lúcia Duarte na fachada. Augusto compareceu à inauguração, mas não discursou primeiro. Helena fez questão de entregar o microfone a Joana, Silas, Marlene, Nando e as crianças que antes apareciam em campanhas sem consentimento. Quando finalmente falou, sua voz atravessou a praça cheia, com a firmeza de quem conhecia tanto o mármore dos salões quanto o barro das vielas. Ela disse que poder não era pecado, mas se tornava crime quando esquecia o rosto de quem pagava seu preço. Disse que pobreza nunca fora sinônimo de ignorância, e riqueza nunca fora prova de valor. Falou de Elisa, cuja memória sobrevivera em desenhos, cartas e coragem roubada. Falou de Dona Lúcia, que transformara medo em abrigo. E, sem citar Cecília, lembrou que a humilhação é uma aposta perigosa, porque quem olha para baixo demais pode não perceber a força de quem aprende a levantar sem pedir licença. Após a cerimônia, Helena caminhou sozinha até o alto da escadaria onde costumava esperar ônibus antes de tudo mudar. A cidade brilhava ao longe, ainda desigual, ainda difícil, ainda cheia de Rodrigos escondidos em salas elegantes. Mas ela já não se sentia pequena diante daquela imensidão. No pulso,
As 3 estrelas refletiam a luz do fim da tarde. Passado, sangue e escolha. Elisa lidera a origem. Dona Lúcia lidera a alma. E a vida, com toda a sua crueldade, lidera a chance de decidir o que fazer com ambas. Rafael apareceu alguns degraus abaixo, sem invadir seu silêncio. Perguntou se ela estava feliz. Helena pensou na palavra com cuidado. Felicidade talvez fosse simples demais para descrever uma vitória feita de túmulos, processos e despedidas. Ainda assim, havia paz. Havia crianças entrando na biblioteca, vizinhos mantendo suas casas, Augusto aprendendo a ser pai sem exigir perdão imediato, e ela mesma respirando sem a sombra de uma mentira sobre o próprio nascimento. Respondeu que estava inteira. Rafael sorriu, entendendo que, para Helena, aquilo era mais precioso que qualquer fortuna. Naquela noite, Helena guardou a caixa azul numa estante nova da biblioteca, dentro de uma sala dedicada à memória da comunidade. Ao lado dela, colocou o uniforme manchado de vinho, protegido por vidro, sem legenda dramática. Quem perguntasse ouviria a história de uma moça pobre humilhada numa festa, descoberta como filha de bilionário, mas lembrada principalmente por escolher justiça quando poderia escolher apenas vingança. O vestido não falava de vergonha, falava do instante em que uma mulher recusou ajoelhar por medo e, ao se levantar, obrigou um mundo inteiro a encarar sua própria queda.